Olá, queridos. Estamos aqui, eu e o Glênio, mais uma vez para convidar vocês a participar dos estudos que são realizados aqui na Colina da Graça, todas as terças-feiras, às 20 horas, né, Glênio? Tem sido momentos muito preciosos. Para mim. Nessa desconstrução do modelo religioso, que é pesado, e na construção daquela realidade espiritual que é o Evangelho, eu tenho sido tremendamente impactado com a palavra de Deus e eu convido a você para estar com a gente nesse processo que tem sido benéfico para muitos e certamente para você será uma oportunidade muito preciosa. Desconstruindo a religião. Convide seus amigos, seus parentes, as pessoas a quem você ama. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Colina da Graça Plena. Um grande abraço a todos. Onde é que nós estamos? Daniel. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Nós vamos até o versículo 16. Depois a gente vai voltar um pouquinho. Então, Dodô, você vai lendo aí do 1 até o 16. Pode ir lendo devagar, mas com ênfase, viu? No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego.
resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Só tu podes revelar a tua palavra. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós vejamos além da letra e para que vejamos a pessoa do teu Filho. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Nosso propósito hoje seria tratar um pouco da comida, da alimentação, mas o Senhor me chamou a atenção mais um pouquinho para estes jovens, e os versículos 3 e 4, eu gostaria que vocês observassem, os versículos 3 e 4, o mundo, ele tem uma filosofia, e ele pretende sequestrar os filhos de Deus com este tipo de pensamento e nos envolver com a contaminação. Você presta atenção que lá adiante ele vai dizer que as iguarias estavam contaminadas. Não é que elas estivessem apodrecidas, não se tratava de alguma coisa como veneno ou passou do ponto, mas tratava-se de coisas consagradas aos ídolos. Ele diz que Aspenaz, chefe dos eunucos, trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, e o verso: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. O mundo sempre quer o melhor do povo de Deus. Mas estes jovens, eles estavam determinados a dar o melhor para o seu Senhor. É possível nós servirmos ao Senhor mesmo na Babilônia. Pense em José no Egito. Pense em Esté na Pérsia.
Não reclame, meu irmãozinho, sobre o lugar onde Deus tem te colocado. Peça-lhe para usá-lo quando você estiver nesse lugar. Às vezes nós criticamos muito o mundo em que nós estamos vivendo. Nós criticamos muito essa situação e às vezes eu tenho dito, Senhor, vem logo. Mas eu quero dizer que o mundo em que Daniel estava vivendo não era em nada pior do que o nosso. Era um mundo muito perverso, terrivelmente transtornado. Era um mundo sodômico e idólatra. Com essas duas palavras eu digo tudo que precisa ser dito. O mundo quer mudá-lo e torná-lo um conformista. Mas Deus pode levá-lo a se tornar alguém que seja de fato um transformador. Nós não precisamos tomar a forma do mundo. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos olhar esse texto de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou fazer uma mexidinha nesse texto. Por quê? E vou chamar a atenção por quê. Vamos voltar ao versículo 1. Ele disse, rogo-vos, eu clamo, eu imploro, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Deus me salvou, Jesus Cristo me regenerou, para que eu viva para Ele. Daniel tomou uma posição. A posição foi, num mundo corrupto, num mundo petista, até as cuecas. Quando eu digo isso, você entende a cultura. Daniel se postou e disse, nós não iremos entrar nessa jogada. Nós não andamos por propina. Nós não vamos nos contaminar com os manjares do rei. Não vos conformeis com este mundo. Presta atenção. Esta versão aqui é babilônica. Essa tradução não é uma tradução bíblica, porque este verbo está na voz passiva. Só que a voz passiva, no grego, pode ser também traduzida como voz reflexiva. Mas eu nunca vi uma pessoa se transformar. Eu só conheço gente que foi transformada por Jesus Cristo. Porque não existe salvação fora de Jesus Cristo. Se houvesse, seria possível. Perguntaram uma vez para Jesus, os discípulos, por que o Senhor fala por parábola? E não fala diretamente. Ele disse, para que ouvindo não ouçam, e vendo não vejam, e não se convertam e sejam por mim perdoados.
Mas o senhor não quer converter as pessoas? Eu quero. Mas uma pessoa que se converte não é convertida por mim. E se ela não é convertida por mim, não podemos confiar, porque o coração do homem é maligno e é desesperadamente corrupto. Eu já usei muito essa expressão, quando eu me converti. Mas eu nunca me converti. Eu só me converto a mim mesmo. Mas quando o Senhor me converteu, eu fui convertido. Foi isso que Jeremias disse: converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Nós temos muita gente na igreja que se converteu, mas não foi convertido. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. E ele diz aqui, onde é que vocês já puseram? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha que boa versão esta aqui. Que Deus os transforme, que Deus os mude, que Deus faça esta obra. Não vou, em momento nenhum, no estudo de Daniel, valorizar Daniel. Eu vou, em todo o tempo que nós estivermos estudando Daniel aqui, é valorizar ou reconhecer o valor do Deus de Daniel. Porque não é Daniel que está aqui no ponto, é o Deus de Daniel que está usando Daniel. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Eu já contei isso aqui, que uma vez Deus me usou para falar com uma senhora. E ela ficou muito grata e veio e me deu um presente. E depois ela foi, que a gente não sabe receber graça, isso é uma coisa notória. E depois ela foi fazer uma porção de elogios. E eu fiquei procurando a quem ela estava elogiando, porque ela fazia tantas coisas. E eu disse: a senhora já foi operada? E ela disse: já. E quando a senhora saiu lá do hospital, a senhora voltou para agradecer o bisturi? A senhora agradeceu o catiguete? A senhora agradeceu a pinça? Ela disse: não. Eu digo: então a senhora está fazendo uma coisa errada aqui. Por quê? Porque a senhora está agradecendo o instrumento. Quem foi que me usou? Foi Deus? Então toda a glória seja dada a Ele. É Deus. O maior culto que existe na Bíblia é no capítulo 5 de Apocalipse. Naquele culto, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, a multidão de anjos, todos os seres criados curvam-se diante do Cordeiro e presta a adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto e agora vive. A Ele toda a glória e honra e louvor e poder, a Ele e a Ele. Você vai ser instrumento, mas não fique tão assim entusiasmado por ser um instrumento, porque Deus usa jumenta para ser instrumento. Às vezes ele quer falar com um profeta burro e ele pega uma jumenta mais inteligente do que o profeta, e a jumenta vai falar com o profeta e dizer assim: pô, profeta, você não está vendo o anjo do Senhor? Muitas vezes Deus usa Satanás. Satanás foi usado por Deus para corrigir e tratar com Jó. Então não fique aí admirado porque Deus vai usar você e a mim, porque Ele usa Nabucodonosor. Nabucodonosor foi instrumento de Deus. Nós estamos aqui no ano 605 antes de Jesus Cristo, e ele usou um ímpio para tratar com o seu povo. Deus usa. E nós precisamos ter esse cuidado, que diante de Deus, Ele pode nos transformar para que pela renovação de nossa mente,
nós possamos ser instrumentos na sociedade onde nós estamos. Daniel não foi corrupto porque Deus o capacitou a viver na dependência dele. Daniel e seus amigos tinham agora uma casa nova, tinham novos nomes, nomes estranhos, como já vimos aqui na outra vez, novos ensinamentos, e até mesmo queriam dar-lhe um novo regime. Mas estes jovens mantiveram a mesma dedicação ao Senhor no seu coração. Eles queriam viver para a glória de Deus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida. Daniel tomou posição. Por isso que nós vamos encontrar Deus pegando Daniel e dando uma sabedoria acima de todos os outros que estavam no seu tempo. Essa decisão é pessoal. Quando nós estamos na celebração de casamento, porque eu não faço casamento. Eu celebro o casamento com as pessoas. Quem faz casamento é Deus. Nem o Estado faz casamento. Só Deus faz casamento. E aquele que Deus junta, o homem não separa. Mas quando eu não pergunto para os noivos assim, é da sua livre e espontânea vontade? Isso é uma pergunta idiota. Os caras estão ali vestidos, aprontados, fizeram tudo, fizeram uma festa. Você não vai perguntar, é da sua livre e espontânea vontade estar aqui para fazer esse casamento? Por que fazer essa pergunta? Porque ela não tem sentido. Deus não põe um revólver. Quando os mouros tomaram a Península Ibérica, eles levavam uma adaga, uma faca, e eles colocavam a faca no pescoço dos cristãos e dos judeus, e diziam assim, ou crê, ou morre. Que belíssima opção. E muitos diziam, creio, só para não morrer. Mas depois se tornaram uma revolução lá dentro. Mas nós não somos desse naipe. Tomamos a posição. Podemos perder os direitos, mas vamos ficar firmes, olhando para aquele que tem todo o poder. Deus pode dar-nos favorecimento de sua graça nos lugares difíceis. Quando nós não podemos ser fiéis, Ele permanece fiel. E Ele pode nos sustentar no momento em que nós estamos tropeçando. Daniel foi cortês com os guardas. Ele não procurou combatê-los. Ele estava seguindo um conselho de Jeremias. Vamos olhar Jeremias 29, 7. Vamos ver o que ele estava fazendo. Jeremias 29, 7. Pode botar na outra versão mesmo. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis paz. Porque na sua paz vós tereis paz. Pode voltar para o verso. Procurai a paz da cidade. Eles estavam, Jeremias está escrevendo para os judeus que estavam na Babilônia. Eles estavam lá na Babilônia. E ele diz, procurai a paz da cidade por onde vos desterrei. Quem estava desterrando? Quem havia desterrado aquele povo? Deus. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós precisamos orar pela paz
Londrina, nós precisamos orar pela paz de Maringá, o povo de Deus. Orar pela paz do Brasil. Mas esse país está uma desordem, mas nós não fomos chamados para corrigir esse país, nós fomos chamados para ser sal e testemunho, e o testemunho nosso vai ser através da pregação e da oração, e do testemunho de vida. Quando tudo em sua vida estiver gerando problemas e você se encontrar em novas circunstâncias que você não pode controlar, deixe o Senhor assumir o trabalho e o plano que Ele tem em mente para você. Vamos ver nesse mesmo texto de Jeremias, que é Jeremias 29, o versículo 11, onde o Senhor está falando com o povo que estava lá no cativeiro. Veja o que Deus está dizendo em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Preste bem atenção ele dizendo, eu trouxe vocês para cá, mas vocês precisam entender quais são os pensamentos que eu tenho, diz o Senhor. Veja o verso 12, depois o 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Volta de ler ao 11 agora de novo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós sabemos pelas Escrituras que ninguém busca a Deus. Não há nenhum sequer que busque a Deus. Agora Deus está dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Ou uma coisa está errada, ou então nós precisamos descobrir o que está certo. É que primeiro o Senhor se aproxima de nós. Buscai ao Senhor enquanto estiver perto. Ele torna-se perto de nós na revelação de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Tanto no Velho Testamento, quando Jesus ainda não estava encarnado, mas ele estava se manifestando, através de toda a simbologia, ele se tornou perto, e quando ele se tornava perto, nós o buscávamos, ou o buscamos. E ele diz assim, vocês vão encontrar a minha graça capaz de fazer vocês viverem no mundo em contradição, mas firmados em mim. Por que Daniel conseguiu ficar firme? Porque Daniel estava dependendo da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, e da onisciência de Deus, e da soberania de Deus. Não é porque Daniel fosse uma pessoa especial, superior. Eu gosto de olhar o que a Bíblia diz. Por exemplo, um dos homens que talvez a gente considere dos mais privilegiados da Bíblia foi Elias. Porque Elias e Enoque, eles não experimentaram a morte. Enoque porque andava com Deus, e Deus para si o tomou. E Elias? Deus resolveu tomar Elias. Mas quem era Elias? Enoque me parece que era um homem muito íntimo de Deus, e eu não sou. Mas quando eu olho para Elias, eu vejo Elias
com raiva, eu vejo Elias com medo, eu vejo Elias deprimido, pedindo a morte. Então é parecido comigo. E a Bíblia diz assim, que Elias era sujeito às mesmas fraquezas que nós. E quando ela me diz isso, eu me coloco do lado de Elias. E esse Elias, que subiu até as alturas, não morreu, um dia estava com Jesus lá no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés, porque o corpo de Moisés também ninguém sabe para onde foi. Eu sei que Satanás quis tomar conta dele e o anjo Gabriel disse, o Senhor te repreenda. Mas ele apareceu lá no Monte da Transfiguração. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você e eu somos pessoas comuns, num mundo em rebeldia, mas nós podemos ser uma bênção de Deus neste mundo. E nós podemos ser instrumentos de Deus. Não é Daniel uma pessoa especialíssima. Especial é o Deus de Daniel, que tem a capacidade de pegar um camarada com 15 anos e formar o caráter dele debaixo da sua graça. E fazer com que ele dependa de Deus em tudo. Se o seu coração estiver dependente dele, se o meu coração estiver dependente de Deus, a sua mão, isto é, a mão de Deus, vai trabalhar por você e por mim. Quando eu e você estivermos por inteiros dependentes de Deus, podemos ter certeza que aquilo que Ele quer para nós será feito. Ele vai nos usar. A palavra profunda deste texto é que Daniel era um jovem, Daniel e os seus amigos eram jovens que resolveram entregar o seu coração a Deus. A comida que eles iam comer é esta mistura de sacrifícios a Moloque. Você conhece essa expressão, moleque? Você já viu? Moleque? O que é moleque? Uma criancinha, né? Um molequinho, sem juízo. Moleque. Você já viu moleque danado? Já viu essa expressão, Zídio? Moleque danado? De onde vem isto? Não sabe? Vem de Moloque. Eram as crianças que eram dedicadas ao danado Moloque. Vem através, na nossa língua, através de Angola. Moleque é a criança dedicada a Moloque. Quem é Moloque? É Baal ou Bel Marduk. O nome que Daniel recebeu, Beltesazar, ajudado por Bel Moloque. Era a filosofia que estava por trás. Alguém já ouviu falar em Bohemia Grove? Aqui? Ninguém ouviu falar? Já ouviu falar? Bohemia Grove? Não? Já ouviu falar? Bohemia Grove? Hã? Eu já falei domingo passado e vocês disseram que nunca ouviu falar. O que é Bohemia Grove? É um parque que existe lá nos Estados Unidos, onde todos os anos a cúpula da governabilidade do mundo se reúne. Deixa eu só deixar aqui uma coisinha para vocês. Quantos são os números em algarismo romano?
Quantos são os números em algarismo romano? Lembre-se o seguinte, o M não vale porque o M só foi criado na Idade Média. Os números em algarismo romano são 1, I, V, X, L, C e D. Quantos números são? 6. Vamos somar? 1 mais 5, 6. Mais 10, 16. Mais 50, 66. Mais 100, mais 500, 666. Que número é este? É o número do homem. Esse número é o número que está governando Babilônia. É o número que determina alguns aspectos do livro de Daniel. Os sátrapas eram governados por este número. Existem 666 pessoas na pirâmide. Que é a pirâmide? O olho que tudo vê. 3 lá em cima, 13 no segundo grau, 50, 100 e 500. Quem são estes homens? Você não vai saber nunca. Mas se a Marina for eleita, logo depois que ela for eleita, ela vai viajar e vai para a Bélgica, e vai para a França, e vai para a Inglaterra, e vai para a Suíça, e vai para a Itália, e vai para a França. Por que isso? Porque este mundo é governado por uma outra ordem, que você não sabe, e nem eu. Chama-se Anticristo. E é isto que vai chamar muita atenção no livro de Daniel, porque as profecias são absolutamente precisas, tão precisas, que eles acham que ou foi um romance escrito depois dos acontecimentos, ou apenas fatos que foram catalogados. Porque a precisão é absurda. Quando nós entrarmos no capítulo 2, vamos verificar a sequência da governabilidade do reino babilônico, do medo-persa, do grego, do romano e até os nossos dias, os artelhos, quando a pedra há de cair sobre os seus pés e haverá a destruição de todo esse sistema. Se seu coração estiver totalmente dependente de Deus, Deus vai usar você. Atreva-se a ser como Daniel e os seus amigos. Pedirem misericórdias para serem dependentes do Senhor. Atreva-se a ficar sozinho com Deus e viver para Deus. Só para Ele. É melhor você ficar com Deus e ser cuspido pelo mundo do que você ser aprovado pelo mundo e, no final das contas, perder a sua alma. Que adianta, disse Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, ou a sua vida. Nós não podemos brincar com esses assuntos. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos tratados. Não podemos vender a nossa alma para esse sistema. Volto a chamar a atenção para vocês. Vocês têm televisão em casa? Tem? Por favor, levanta a mão quem tem televisão em casa. E precisa. Ok? O que vocês têm visto de bom na televisão? De bom, me conta. Ó, a defensora dos Illuminati está ali. Ela diz que tem futebol, basquete, vôlei, hein? Natação. Agora, eu vou perguntar para vocês. Quando foi que esses esportes começaram? E agora? Para que esses esportes existem? Tem um princípio por trás deles. O povo precisa de pão e circo. Distrair. Nós nos perdemos, mas essa questão, ninguém é obrigado. Ninguém deve impor regras. Ninguém. E Deus também não vai colocar. Ele não vai botar um revólver na sua cabeça. Você tem que ser livre. Mas você tem que decidir. Não me contamino com os manjares do rei. Não vou comer esta saprofagia. Dá para entender, não? O que é saprofagia, sabe? Sabe o que é saprófago? Carniça. Eu não sou cogumelo. Aí vocês vão entender a comida que Daniel comeu. Verduras, flores, frutos, sementes. Mas ainda quando não eram contaminados. Vou ter que falar sobre isso ligeiramente. Existe uma doença chamada barriga de trigo. Você já ouviu falar nisso? Pois é. Barriga de trigo é uma doença que está matando gente. Porque o trigo, antes de 1945, tinha 16 genes. Depois de 45, hoje nós estamos com 45 genes no trigo. O trigo foi mudado. E ele hoje é um veneno branco. Nós estamos sendo infectados com trigo. Pode falar, doutor Junô. Pode falar, já escutei. Comendo o pão que o diabo amassou. Mas é bom. A filosofia do mundo vai nos mantendo entretidos com um sistema. Vocês, por favor, domingo passado eu falei, vejam quem escreve as novelas da Rede Globo, por exemplo. Uma mãe, há muitos anos atrás, disse para mim assim, pastor, a professora de português mandou que eu lesse Jorge Amado, esse livro, o filho lesse. O que o senhor acha? Eu disse, cada um come o que quer. Mas não é cultura? Tá bom. É cultura.
É por aí que começa a coisa ir despencando. Vamos voltar ao bolo da mãe e os filhos. A mãe, os filhos adolescentes. Filhos, mamãe, por que a senhora não quer que a gente vá para esses ambientes? Por quê? Todo mundo vai. Por que a senhora fica pegando no pé da gente? É só um pouquinho que nós vamos lá. Tá bom, filhos. Eu vou fazer... eles foram para lá, para a festa, não sei para onde, para a balada. E quando chegou, ela fez um bolo que eles gostavam. Isso aqui é o bolo para vocês. Mas eu fiz uma receita diferente hoje. Eu botei 50 gramas do cocô do nosso cachorro. É o nosso cachorro. É o cachorro da família. Está aqui. As fezes foram bem moidinhas. Ele está vacinado. É o cachorro que está deitando com vocês aí. Mas eu coloquei 50 gramas no lugar da farinha. Ah, eca! Mas só são 50 gramas, filho. O que é a gente gastar 30 minutos assistindo o quê? Império? O que são 30 minutos? Eu não quero legalismo, meus irmãos. Por favor, misericórdia. Misericórdia. Fazer proibição. Mas a Bíblia diz assim: remie o tempo, porque os dias são maus. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ninguém vai me proibir nada. Mas eu vou dar conta diante de Deus. Euzinho. O que eu comi, sou eu que vou dar conta diante do tribunal do Senhor. E não pensa, meu querido, que eu posso passar ele para trás. Não é por medo. É pela santidade e a glória do seu nome. Não quero essa comida podre. Me desculpem. Eu estava assistindo um filme e o negócio era tão pesado, me deu nojo. Aí uns irmãos foram falar sobre um filme. Pastor, o senhor já viu? Eu nem me lembro o nome do filme. Como é, Junô? Aquele que era pesado. Um pesadésimo aí, que me disseram assim, não assista não. É um que é uma monstruosidade. É um filme muito pesado. Wall Street. É esse mesmo, do Wall Street. O Lobo de Wall Street. Aí disseram, o senhor precisa ver. Aí eu disse assim, edificante? Não. Aí eu já começo a botar a peneira. Quais são as peneiras? Hein? São 3 peneiras. 3 peneiras. É bom? É verdadeiro? Edifica? É bom? Passou? Não é bom. Então, para que eu vou querer? É verdadeiro? É verdadeiro. Edifica? Não edifica. Tem que passar nas 3. Passou só numa. Se não passar nas 3, não come. Mas quem vai decidir isso? Nós.
E nós precisamos ter a consciência de que Deus, Ele não vai proibir nada para ninguém, mas Ele vai nos capacitar, pela sua graça, a sabermos escolher. Minha filha, olha, por favor, entenda que quem tem, eu não sou condenador disso, mas minha filha queria fazer uma tatuagem. Eu peguei um texto bíblico e disse, ó, a Bíblia fala isso, mas você é livre. Se Deus quisesse que eu nascesse com tatuagem, Ele tinha feito um bocado de tatuagem em mim. Agora, por que a gente quer isso? Tem que ser estudado mais profundamente. A tatuagem é um sentimento de que eu não sou adequado. Ou simplesmente uma corrente filosófica que corre no mundo. Eu não posso ser diferente, se está todo mundo usando. Cada qual tem o seu direito. Eu não acredito que Deus vai tirar a salvação porque alguém é tatuado. Pelo contrário, Ele vai dar salvação ao tatuado. Mas eu estou falando de conceitos do que está governando a nossa mente. O que você quer na vida? Você quer ficar com Deus ou você quer ficar com a cultura da Babilônia? Esse é o sistema. Hoje o pastor Júlio, pela manhã, falou que Londrina é a capital de quê? Da ostentação. Eu não sei se vocês sabem que, eu conversando com um gerente, ele me disse que 50% dos carros de Londrina estão em débito. Pertencem aos bancos, estão em débito. As pessoas compram para esnobar. E Londrina é a primeira cidade do Brasil em número de carros por habitante. Tem muita gente esnobando com o dinheiro do banco, com o dinheiro do outro. Eu não estou dizendo que você não pode comprar a prazo, desde que você tenha com que pagar. Estou dizendo que você está tendo um problema de aparência. A gente gosta de mostrar o que não é. Isso faz parte de um sistema dessa cidade. Daniel tomou posições, porque ele dependeu da graça de Deus. Nós não podemos andar apenas para sermos felizes. Vou terminar com um macaco da Universidade de Massachusetts. Em 1992, eles fizeram um trabalho com um macaco. Puseram um chip na zona de prazer do macaco. E puseram um botão. O que o macaco apertasse aquele botão, ele recebia uma onda elétrica na zona de prazer e ele ficava extremamente eufórico. Eles puseram o botão lá fora, o macaco ficava doido quando ele não podia tocar no botão. Eles colocavam o macaco com a macaca, ele não queria saber de sexo com a macaca. Ele queria saber do prazer que ele tinha ao apertar o botão. E ele apertava o botão até desmaiar. Punham comida e ele não comia mais porque o que ele queria era o prazer que era colocado na cabeça. E o macaco foi nesse processo. Em poucos dias
ele morreu. Porque o que ele queria era felicidade. Nós vivemos no mundo da ditadura da felicidade. Eu tenho que ser feliz. E nós precisamos viver no mundo da realidade, da santidade. Eu preciso ser santo. E só Deus pode me fazer santo. Só Ele é capaz de nos fazer santos. A santidade não é projeto do homem, é um projeto de Deus. Por isso Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso, santifica o teu nome. Venha o teu governo sobre nós e seja feita a tua vontade. Satisfazes a nossa vida com o pão que vem do céu. O caminho de Daniel é o caminho da escolha coerente com a dependência de Deus. Nós precisamos olhar para o Senhor e depender do Senhor, porque só Ele pode nos fazer santos, porque o santo é feliz, mas o feliz não é santo. A felicidade que está sendo buscada é apenas na estimulação dos prazeres e não na dependência da graça de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ver se na próxima vez eu consigo chegar no alimento. Nessa comida dos fracos, para depender. Eu não posso passar para o sonho e para os outros capítulos sem nos firmarmos bem nisto, porque é aqui que nós vamos tomar as escolhas importantes da nossa vida. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.